Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 53, depois. Na parede sul, onde ficava o portão principal, algo estava claramente errado. O que diabos está acontecendo lá? Haruhiro pensou. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Na verdade, eu não tenho nada além de maus pressentimentos sobre isso. Estamos em apuros. Independentemente disso, a força da Tempestade Verde não tinha escolha a não ser continuar atacando a parede leste. O inimigo estava montando uma defesa. Se eles não eliminarem os orcs nas paredes, a chuva de flechas tornaria as coisas perigosas. Primeiro, nós tomamos a parede leste. Brishan gritou, apontando para o topo da parede com sua espada. Ele não estava carregando um escudo. Parecia que as 4 escadas haviam chegado intactas às paredes. Não apenas o grupo de Haruhiro, mas o grupo de Shoku também estava vivo e bem. Haruhiro pressionou-se contra a parede, segurando seu escudo. O que está acontecendo lá em cima? Eu não posso ver, então não posso dizer. Embora Range e os outros que subiram primeiro devem estar causando algum estrago lá em cima. Talvez seja por isso. De alguma forma, parece que a chuva de flechas diminuiu um pouco em comparação com antes. Enquanto ele estava sob seu escudo, recuperando o fôlego, alguém o agarrou pela gola. Gua! Ei! Pare de perder tempo. Nós também vamos, para o Piro. Era Hanta. Estúpido Hanta. Ele não percebeu que machucou. Haruhiro afastou a mão de Hanta. Por que você está me chamando de Parupiro? E, espera, para onde estamos indo? Subir as escadas, passar por cima da parede? Obviamente. Não, mas. Sem enrolação, sem sua merda. Vamos lá. Hanta tentou puxar Haruhiro pelo braço. Sério, me dê um tempo. Haruhiro pensou com raiva antes de derrubar Hanta. Uoa! Hanta caiu, mas rapidamente se levantou. Seu idiota! O quê? Haruhiro exclamou. Cara, você está seriamente tentando me socar. Nesse momento. Não importa. Hanta gritou. Importa sim. Se você apenas pensasse nisso. Eu sou o tipo de cara que não deixa o senso comum ficar no meu caminho. Você poderia me chamar de revolucionário. Enquanto você está dizendo essas bobagens, todo mundo está subindo as escadas. Haruhiro retrucou. O que você disse? Uau! Você está falando sério. Eles podiam ver o grupo de Shoku se preparando para subir as escadas. Mesmo Haruhiro estava começando a pensar que seria melhor se mover nesse ponto. Lá vamos nós. Moguzo gaguejou. Quando Moguzo disse isso, Haruhiro decidiu. Ok, vamos lá. Moguzo e eu vamos liderar. Todo mundo, siga-nos. Seu idiota. Eu devia ser o primeiro. Hanta empurrou o Haruhiro de lado e começou a subir a escada. Tudo bem, faça do seu jeito. Haruhiro prendeu seu escudo nas costas, continuando a subir atrás de Hanta. Moguzo estava subindo por uma escada diferente. Yumi estava atrás de Haruhiro, enquanto Meri estava atrás de Moguzo. Chihoro veio por último. A chuva de flechas já havia parado. Foi uma confusa luta corpo a corpo nos muros, mas seu lado tinha a clara vantagem. Não havia orcs perto de Haruhiro e dos outros. Em um lugar perto do canto nordeste do muro, havia escadas levando para baixo. O inimigo parecia pronto para defendê-las até a morte, mas um grupo centrado na equipe Range estava pressionando-os com força. Vamos! Hanta gritou. Isso provavelmente não foi o que causou, mas Range abateu um orc e chutou outro do muro. A defesa inimiga estava desmoronando, e os soldados voluntários avançaram. Nós vamos! Gritou Brishan. Sua voz se propagou bem. Range e Ron desceram as escadas. Os orcs estavam amontoados nas escadas, tentando impedir o avanço deles. Como eles vão passar por isso? Haruhiro se perguntou. Ah, é assim.
Renji e Ron se chocaram contra os orcs. Empurrem! Ron gritou. Sem chance. Sério mesmo? A equipe Renji e os outros soldados voluntários empurraram Renji e Ron por trás. Eles empurraram como loucos. Se você fizer isso, vai esmagá-los. Eles vão ser esmagados até a morte. Os orcs tentaram empurrar de volta, mas Renji e os outros estavam empurrando para baixo enquanto eles tinham que empurrar para cima. Renji e os outros tinham a vantagem esmagadora desde o começo e provavelmente ter feito o primeiro movimento ajudou mais do que qualquer outra coisa. Os orcs caíram um por um. E quanto a Renji e Ron? Eles ainda estavam lá. Bem, não, é claro que eles estavam lá, mas ainda estavam em pé. Renji e Ron passaram por cima dos orcs e seguiram em frente. Eles conseguiram. Eles desceram as escadas. Droga, o Renji é incrível. Hanta rugiu. Eu entendo porque o Hanta está tão animado. Ele está certo. Você é simplesmente incrível, Renji. Pensar que esses caras vieram para gringar no nosso grupo. Eu não quero comparar nós com eles. Isso só vai me deixar deprimido. Ainda assim, estou um pouco orgulhoso. Esses caras são meus contemporâneos. Quero poder gabar-me disso para as pessoas. Não vou fazer isso, porém. Seria deprimido de outra maneira. Ainda assim, você é legal, Renji. Eu já sabia, mas você é incrível. Você não é como nós. É como se você fosse tão diferente que tudo que posso fazer é rir. Não empurrem com muita força. A força principal ainda não quebrou a porta da frente. Brishan estava gritando do topo do muro enquanto flechas voavam de uma das torres de vigia que se projetavam da fortaleza. Brishan desviou uma das flechas do ar com sua espada. Ele nem estava olhando na direção de onde ela veio, então foi incrível como ele conseguiu fazer isso tão facilmente. Brishan não tinha nenhum arranhão, mas havia mais do que algumas flechas. Vários soldados voluntários foram atingidos e estavam agachados. É perigoso ficar aqui. Haruhiro gritou alto o suficiente para que a festa de Shoko ouvisse também. Vamos logo. Provavelmente será mais seguro assim que sairmos da parede. Eu sei disso, seu idiota. Hanta gritou. Gur, Hanta, só calhe a boca. Você sempre fala demais. Na verdade, você estar aqui é demais. Não, me contenha, eu tenho que me conter. Pense nisso como um julgamento. O pior tipo de julgamento imaginável. As torres de vigia foram construídas fortes e tinham fendas, ou pequenas janelas para disparar flechas. O lado de Haruhiro não conseguia ver os inimigos, então eles não podiam dizer quando atirariam. Quando estavam prestes a ir para as escadas, mais flechas vieram. Os soldados voluntários que desciam as escadas estavam sendo visados. Escudos. Haruhiro gritou, levantando o escudo que estava preso em suas costas. No entanto, nenhum dos outros tinha escudos. Por que vocês não têm escudos? Ele perguntou. Yumi, sabe, ela pensou que não precisaria mais do dela. Então, lá embaixo, ela jogou fora. Era pesado, sabe, disse Muguzo. Eu também fiz isso, admitiu Shihoro. Eu também, droga. Hanta gritou. Eu também fiz, Meri acrescentou. Urki. Até Meri fez isso. Na verdade, Haruhiro era minoria. Pelas aparências, a festa de Shoko e quase todos os outros soldados voluntários não tinham mais seus escudos. Parecia que a natureza econômica de Haruhiro havia lhe servido bem. Embora, isso dito, um escudo não seria suficiente. Ah! Nós temos escudos. Ele gritou. Os escudos dos orcs. Pelo que podia ver, a força da tempestade verde ainda não havia sofrido perdas graves, mas havia muitos orcs mortos. Junto com os corpos e espadas, havia escudos espalhados também. Eram escudos do clã Zes revestidos de pele. Oh! Isso é exatamente o que o médico receitou! Exclamou Hanta. Assim que Hanta e os outros pegaram alguns escudos, os outros soldados voluntários começaram a imitá-los.
Eles ergueram seus escudos em direção às torres de vigia e correram pelas escadas. Uma ou duas flechas atingiram os escudos, mas isso não foi um problema. Eles estavam conseguindo se proteger muito bem. Na metade das escadas, o caminho à frente ficou muito lotado para prosseguir. Para entrar na fortaleza, eles precisariam subir as escadas externas e chegar à entrada no telhado. As escadas externas ficavam perto do canto sudeste das paredes. Seria necessário quase uma volta completa pelas paredes externas para alcançá-las a partir do portão da frente. Na verdade, a parede leste era a mais próxima deles. Ranger e seu grupo estavam quase chegando às escadas que subiam. No entanto, mais e mais orcs estavam saindo da fortaleza, então até mesmo a incrível equipe Ranger estava começando a ficar mais lenta. Vocês estão indo muito bem. Se continuarmos pressionando, eventualmente nossos aliados virão. Brishana estava gritando coisas assim enquanto batia flechas no ar com sua espada, mas isso estava certo. Não está. Gritou Haruhiro. Haruhiro abriu os olhos largos. Havia orcs se aproximando da parede norte, onde estava o portão traseiro. A força principal havia atacado pelo sul e a força destacada havia atacado pelo leste e pelo oeste, então não havia ninguém atacando pelo norte. Quando souberam que os inimigos haviam rompido a parede leste, os orcs que defendiam a parede norte poderiam ter vindo reforçar a parede leste. Isto é ruim. Gemia Haruhiro. Ranger e os outros vão ficar presos em um cerco. Qualquer um com mão sobrando, vá defender contra os inimigos do outro lado. Brishana ordenou imediatamente. Várias equipes foram interceptá-los de uma vez. No entanto, é claro que não seria tão simples. Mesmo que eles fossem tentar interceptar os inimigos da parede norte, a área entre as escadas da parede para as escadas do lado da fortaleza estava lotada de soldados voluntários. Graças a isso, a maioria dos soldados voluntários não conseguia se mover muito bem. Nós também faremos isso, disse o Sr. Pleasant, o cara que parecia ser o líder do grupo de Shoko, pulando das escadas da parede. Shoko e os outros pareciam surpresos, mas estavam prestes a segui-lo. Ei, espere. Haruhiro começou. Eu não sei se você está animado ou o quê, mas há limites para a imprudência que você pode ter. Provavelmente, cerca de 20 inimigos estão vindo do muro norte. Vocês são novatos, certo? Pensem um pouco nisso. Não precisamos ir também. Hanta gritou. Quando Hanta cutucou Haruhiro no ombro, ele hesitou por cerca de 2 segundos. Droga! Eu não posso apenas assistir. Ok, vamos lá. Quando Haruhiro pulou das escadas, a batalha já havia começado. O impulso dos orcs era incrível. Em pouco tempo, um número de soldados voluntários foi derrubado. Eles caíram. Estão mortos. Os orcs passaram pela linha de frente dos soldados voluntários. 3 orcs atacaram o grupo de Shoko. Mr. Pleasant, Lao Gingmei e Mr. Tal foram para enfrentar um orc cada um, mas eles claramente não estavam à altura da tarefa. Primeiro, Lao Gingmei foi derrubado de costas, depois Mr. Tal foi empurrado contra a parede. Mr. Pleasant estava conseguindo trocar golpes com seu orc, mas parecia que ele poderia ser morto a qualquer momento. Mr. Priest se aproximou, tentando bloquear um golpe de orc com seu bastão curto. Não deu certo. Ele está sendo dominado. Shoko e Ms. Shortair estavam se abraçando e tremendo. O que eles estão fazendo? Isso é como pedir para eles matá-lo. É claro que os orcs não perderiam essa chance. Ele queria ajudar, mas Haruhiro não poderia chegar a tempo. O HM, Hell, ST, Palon, Dars. Era Shihoro. Shihoro fez isso. Um elemental que parecia uma bola de algas negras disparou da ponta do cajado de Shihoro. O elemental das sombras voou em espiral, atingindo um orc no rosto quando ele estava prestes a brutalizar Shoko e Ms. Shortair. Era Shadow Complex. O elemental das sombras espatifou-se no impacto,
penetrando no nariz e na boca do orc e rapidamente surtindo efeito. Era um feitiço fácil de resistir se você estivesse antecipando, mas não tão fácil quanto o sono das sombras. O orc não tinha visto aquilo chegar, então o feitiço funcionou bem. Primeiro, o orc ficou ali em um estupor vago. Logo ele entraria em um estado de confusão e excitação, perdendo capacidade de tomar decisões racionais. Raiva. Antes que pudesse chegar a esse estágio, Hanta pulou e espetou a garganta do orc. Haruhiro queria ser o único a derrubar aquele orc, mas Hanta o superou. Bem, não há muito o que fazer a respeito. Haruhiro se posicionou atrás do orc que havia empurrado Mr. Tal contra a parede. Ele jogou fora seu escudo. Ele realmente não conseguia ver aquela linha. Eles não eram como os orcs dos acampamentos. A placa traseira na armadura vermelha que esses orcs do clã Zeis vestiam não tinha pontos fracos. Era uma armadura de placas. Sua adaga não passaria por isso. O ataque pelas costas não seria suficiente. Haruhiro prendeu o orc, esfaqueando sua adaga na abertura entre o capacete e a armadura do orc. Depois de esfaqueá-lo pela garganta e pular para trás, Mr. Tal atingiu o orc cambaleante com sua espada longa. Ele tinha uma vantagem razoável de altura, então quando balançou sua espada longa de cima para baixo, era bastante poderoso. Até o orc cair no chão sem movimento, Mr. Tal continuou balançando sua espada longa contra ele. Obrigado, Mr. Tal disse ofegante por fim. Ignorando isso, Haruhiro olhou ao redor da área. Shoko tinha outro orc atrás dela. Shoko, atrás de você. Ele gritou. Ponto de exclamação. Ela reagiu no último segundo. Shoko pulou para o lado, esquivando-se do golpe do orc. Gassuarro. O orc rugiu. O orc virou na direção dele. Estava carregando em direção a Haruhiro. Uma luta direta estava fora de questão. Haruhiro não teria chance em uma. Aguçando seus sentidos e juntando-os, ele se concentrou nos movimentos do orc. A arma. Aquela espada de lâmina única. Eu acho que era chamada de Gari. Está vindo. Do canto superior esquerdo. Desvio. Golpei. Pulso de volta à posição. O próximo ataque vem do canto superior direito. Golpei. 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 Ele é forte. Ele tem poder. Ele não está cedendo. Se algo der errado, estou acabado. Se o inimigo tivesse transformado aquilo em um teste de resistência, empurrando implacavelmente Haruhiro com ataques seguros, Haruhiro provavelmente teria cometido um erro eventualmente. Felizmente, seu oponente partiu para o ataque final, o que o salvou. O próximo será um grande golpe. Eu não posso parar isso. Haruhiro tomou um risco e avançou. Ele avançou na diagonal e, em vez de bloquear a Gari com sua adaga, ele deslizou sua adaga ao longo da lâmina da Gari. Ele desviou o golpe. Ao mesmo tempo, ele agarrou o braço do orc. Depois de 2 dias de Barbara-sensei usando essa técnica nele, ele tinha recebido 2 dias inteiros de treinamento prático de combate com ela. Ele seguiu seu golpe com arresto. Isso não vai quebrar. Quero dizer, sério, os orcs têm alguns braços grossos. Tomando uma decisão rápida, ele tentou varrer a perna do orc enquanto ainda empurrava sua articulação do cotovelo o mais longe possível. O orc respondeu. Haruhiro não conseguiu derrubá-lo, o orc pulou sozinho. Ele rolou, depois começou a se levantar. Enquanto isso... Obrigado! Havia Moguzo. Correndo, Moguzo desferiu seu ataque mais mortal, o corte do agradecimento, na cabeça do orc. Tinha sido mortal, certo. A cabeça do orc se dividiu em 2, com o capacete tudo. Droga, o Moguzo é incrível. Oh, obrigado, gaguejou Shoko, seus grandes olhos abertos enquanto ela estava segurando seu peito. Ela parecia meio atordoada. Não? Haruhiro começou a responder, depois segurou Shoko pelo braço. Era um orc. Outro orc havia chegado. Moguzo assumiu isso por eles,
Então eles estavam seguros por enquanto, mas, embora ele não tivesse a intenção, Haruhiro notou que estava segurando Shoko perto dele. Ele imediatamente a soltou e a afastou. Desculpa. Não. Hiro, você me salvou. Bem, mas? Depois. Depois o quê? Haruhiro realmente não sabia disso, mas agora ele estava ocupado. Moguzo já derrubou 2 deles. Esse é meu parceiro, gritou Hanta. Hanta estava usando exaustão para lutar contra um dos orcs. Moguzo continuou golpeando forte, parecendo que ia derrubar mais um. Chihiro apontou para um orc distante, usando sua magia para mantê-lo sob controle. Era reconfortante ver Merry lá guardando Chihiro. Haruhiro trocou olhares com Yumi. Eles fariam sua rotina habitual. Apoiar Moguzo e Hanta para lidar com os inimigos o mais rápido possível. Haruhiro gritou Hanta, recuando com exaustão. Qual é sua relação com a garota? Por que você está agindo como se pudesse se dar ao luxo de fazer perguntas agora? Haruhiro gritou. Estou agindo assim porque posso, Uau! Você não pode se dar ao luxo de fazer nada. Haruhiro gritou. Cale a boca, idiota. Pegue isso. Rejeite. Quando Hanta trancou as lâminas com Urki, ele tentou empurrá-lo para trás, mas não conseguiu colocar muita distância entre eles. Em algum momento, Moguzo acabou lutando 2 contra 1. Mesmo que tivesse sido 1 contra 1 apenas um momento atrás. Yumi estava tentando afastar um dos orcs de Moguzo, mas isso também era perigoso. Haruhiro sentiu que provavelmente seria melhor se ele comprasse tempo contra o orc usando o SWAT. Quando olhou para Chihiro, Merry estava balançando seu bastão de sacerdote para manter o orc afastado. Ele precisava fazer algo sobre isso também. Estamos esticados até o limite, pensou ele. Ainda assim, não entre em pânico. Não estamos sozinhos. Também há outros soldados voluntários aqui. Não precisamos ser capazes de derrotá-los. Só precisamos atrasá-los. Ainda assim, eles não são inimigos fáceis. Está me custando tudo que tenho só para ficar calmo. Eles são assustadores. Por enquanto, lidar com Chihiro e Merry. Depois disso. Não se preocupe com depois disso. Primeiro. Que voz era essa? Não era um orc. Era um humano. O grito ensurdecedor de uma mulher. Eles estão aqui. Brishan gritou, saltando de alegria no muro. Os orcs do lado norte diminuíram a velocidade visivelmente. Na verdade, eles estavam perdendo cabeça. Atrás deles. Aquele grito veio de trás deles. Eles estão aqui. Nossos reforços. Brishan gritou, soprando um beijo. É a força águia selvagem. Eu te amo, Kajiko.